Seja bem-vindo ao nosso curso básico de Teologia Boanerges. Estamos aí no nosso 20º módulo e vamos falar sobre missiologia, Teremos aí 3 aulas, falando sobre a missão. Prazer, eu sou o pastor Ricardo Oliveira. Muito obrigado a você que tem seguido, comentado e compartilhado. Que Deus lhe abençoe poderosamente em nome de Jesus. Então vamos lá, em nome do Senhor Jesus, falar sobre missão, um trabalho tão importante, a ser desenvolvido dentro aí da igreja, em nome de Jesus. Bom, quando nós falamos sobre a ideia da missão, o quão importante ela é para a igreja, o quanto ela desenvolve a igreja, no quesito aí do anúncio do nome de Jesus, no quesito aí de você ser, um agente do reino dos céus, de você poder falar em nome de Jesus e poder, se movimentar. E sabemos que a missão é o mandamento do Senhor Jesus. Quando o nosso Senhor Jesus ele escolheu os apóstolos e os discípulos, para que pudessem estar com ele, foi exatamente para isso, tá? E de fato nós também fomos escolhidos para fazer uma missão. Então nós temos aí, a ideia de que os discípulos e os apóstolos que foram escolhidos foram enviados, em diferentes lugares, por diferentes posições, para que pudessem então, no nome de Jesus, falar do reino do céu. Essa é uma missão simplesmente preparatória aí, preparando para o retorno de Jesus. Na verdade, a tarefa é de fazermos aí, de fazermos a vontade de Deus, de fazer com que todos os gigantes do mundo espiritual, seja ele qual for, venham se tremendo e venham caindo por terra, em nome de Jesus. Entendemos que diante do convite da graça e da misericórdia temos a promessa do mestre. Sim, sabe, depois de um grande mandamento, que teria estremecido os ouvintes de Jesus, ele faz uma promessa que vai estimular a qualquer servo, que tem os olhos aí a observar a palavra de Deus, a observar a ordem do Senhor Jesus, a qual ele diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Uma outra grande promessa é a que encontramos lá em Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis virtude, poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Nenhuma pessoa que se coloca na orientação de Deus pode estar só nessa grande missão, até porque, ao ser chamado e escolhido por Deus, ele é capacitado para desenvolver, esse grande chamado. A tríplice comissão de Cristo. Sim, na tríplice comissão por Cristo, nós vamos encontrar o programa completo, tá? De Deus em relação aí ao empreendimento missionário na atual dispensação. A tríplice missão do poder é a expressão em palavras simples, a saber: vede, João 4,35, erguei vossos olhos e vede, os campos já estão embranquecidos para a ceifa. Milhares de pessoas não têm tido essa visão, e esse conhecimento tão grande quanto a essa necessidade de ter que observar, o mundo, a forma como ele está sendo preparado, ou como está preparado para a pregação do Evangelho. De fato, embora tenhamos pessoas que vão se afundando dia após dia no pecado, também tem pessoas que têm clamado pela sede de Deus, para que haja, uma manifestação. E a primeira coisa que a igreja, na obra missionária precisa ter em mente ela precisa ver. A segunda coisa é orai. Mateus 9, do 37 ao 38. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são pouco. Aqui, aqui já toda a dificuldade da tarefa, em consequência a colheita que deve ser feita, porém a mão de obra ainda no reino de Deus tem sido um pouco tanto quanto escassa.
Precisamos de trabalhadores, pessoas que se comprometem com o reino de Deus, pessoas que se comprometem com a verdade, com a palavra, com o propósito, pessoas que se posicionam em comum acordo com a palavra de Deus, porque você precisa entender uma coisa, você precisa congregar, isso é importante, tá? Mas você não precisa diretamente receber a ordem do líder, do pastor, enfim, seja ele qual for, para você executar uma missão. Sabe por quê? Porque já foi colocado sobre você uma missão. E essa missão quem colocou sobre você não foi a igreja, foi o próprio Cristo, né? Aonde ele nos deu a direção do ID, né? A Mateus 28:19, né? O noivo terá de contar alguns provenientes de toda a língua de tribo. Apocalipse 7:9, Atos 15:14, Marcos 1:35, Lucas 4:43, Atos 1:8. Somos de fato comissionados, né, e enviados para irmos, né, diante das circunstâncias, diante da dificuldade, diante do problema, não importa. Você foi escolhido por Deus. Não foi o homem quem te escolheu, foi o próprio Deus quem escolheu você para que você pudesse ir, fazer toda a diferença, movimentar-se segundo o reino de Deus, movimentar-se segundo, né, o propósito. Temos aí essa possibilidade e essa obrigação para com cada pessoa, porque fomos chamados, fomos escolhidos, né, para desenvolver esse trabalho, né, a missão através do evangelismo. Então você precisa pregar o evangelho, você precisa pregar a palavra de Deus. Os métodos que Paulo usava, Paulo foi o maior e o mais bem-sucedido missionário, né, que o mundo já viu. Nunca se fez pastor, viajava, pregava, ganhava novos convertidos, organizava congregações, colocava, né, sob liderança e passava adiante, não procurava alterar a maneira e nem os costumes de cada povo que ele chegava. O evangelho é que faz isso, a palavra de Deus é que muda a pessoa, não sou eu que obrigo essas pessoas a mudarem seus comportamentos. Eu prego a palavra e aí as pessoas se convencem pela palavra de Deus, né? A missão entre os gentios, sim, muito latente, penetrou na mente dos discípulos a gloriosa ideia de que o evangelho era para todo mundo, apesar das palavras bem claras contidas no mandamento e promessa de Cristo, apesar de lhes ter manifestado a pessoa do Espírito Santo, tá? Fazendo-os falar em outras línguas, os discípulos não pensavam em sair dos limites ali de Jerusalém. Foi então necessário que viesse a perseguição, houvesse a dispersação, e com isso então começaram a evangelizar em todos os pontos. Depois aí do primeiro mártir Estevão, foi aí dispersado a igreja em Jerusalém e os seus membros por todas as partes, anunciando o evangelho, ainda que só os judeus. Formaram-se assim a comunidade evangélica, não só de Samaria e Galiléia, mas ainda mais, né, como por exemplo lá em Antioquia, né? De modo milagroso, Filipe foi levado a ensinar o batismo a um eunuco da Etiópia, porém fora de qualquer dúvida, o mesmo era o prosélito judeu, né? Pedro recebeu uma revelação especial, né, que mandava entrar na casa de Cornélio, o centurião de Roma, aonde efetuou o batismo de um número considerável de crentes, né, de origem gentílica, ainda que também já eram adoradores aí ao verdadeiro Deus. Vemos então a forma como Deus foi desenvolvendo esse chamado, foi desenvolvendo essa palavra, né? A cidade, né, e o berço a cidade onde foi o berço das missões, tá? Sim, a verdadeira ideia missionária não nasceu, né, entre os apóstolos lá em Jerusalém, mas lá na igreja de Antioquia, onde não se achava nenhum dos que haviam acompanhado o Senhor em seu primeiro ministério terreno. E estava a igreja reunindo em oração, em jejum, quando o Espírito Santo disse para eles então separarem Barnabé e Saulo para que fossem apartados para a obra missionária. E não era uma determinação humana ou carnal, mas sim era uma difusão do evangelho e o próprio Cristo dando a orientação precisa e clara a respeito de um missionário
certo para o tempo certo. O homem a quem Deus elegera para ser o herói da evangelização do mundo é um exemplo luminoso de todos os outros missionários na época presente e futura. Sim, Paulo, nascido em Tárcio, de Cilícia, cidade em que cultivava, em que a cultura era realizada em Atena, com Azara e todas as vantagens, e por providência de Deus, então ele desfrutava aí do direito de cidadão romano e também era, conseguintemente, cidadão judeu. Aonde quer que chegasse, ele estava entre os seus, tanto entre os judeus quanto entre os romanos, e Deus, em suas escolhas, foi excepcional. Aliás, Deus ele é poderoso em cada uma de suas escolhas, e Deus sabe exatamente quem escolher, como escolher, por que escolheu e para que escolheu. Do cidadão de Roma, era por conseguinte ao mesmo tempo grego, romano e judeu. Aonde quer que chegasse, ele estava entre os seus. Nunca um outro homem conseguiu, talvez reunir as qualidades de Paulo. De fato, é extraordinário eram os dons, a poderosa influência pessoal e vitimíssimos em seus conhecimentos, seu caráter, sua energia, sua vontade, a sua generosidade, a sua empregação ao reino de Deus, as missões entre os pagãos. Sim, o cenário estava sendo preparado. A parte do mundo aonde primeiramente seria levado o evangelho eram as regiões que estavam debaixo da influência da cultura grega e das forças romanas, e estava tudo admiravelmente disposto para que a palavra de Deus pudesse correr livremente e, claro, ser glorificado. O Império Romano, então, estendia seu domínio a quase todas as regiões habitadas no mundo, não conhecido, e a multidão, então, as multidões de povos que antes viviam em guerras constantes, separados pelo ódio, raças, costumes, achavam-se agora sob o poder central, uma navegação ativa, e todas as entradas rodavam, e Paulo então começou a se movimentar em toda a Europa, e comunicavam a palavra de Deus do norte da navegação, passando ali pela África, lá do ocidente da Ásia, tem aí uma unidade política, o clero começa a compreender as escrituras, a receber, há uma dispersão que vai gerando nessa missão, com a morte de Estevão, veio daí então, a ferrenha perseguição contra os cristãos, e com isso veio também a dispersação de Israel por todo o império, tornando-se um fator poderoso da manifestação de Deus, o Messias que tinha que vir ao mundo, de modo que ele foi tocando, ele foi se movimentando na vida e na mente de cada uma dessas pessoas. Falar de missão não é um trabalho tão difícil quanto, porque na realidade fomos chamados para ser missionários, fomos chamados, não é para ser consagrada a missionária, a separação já foi essa, a ordem dada por Cristo já foi essa. Então temos que ter uma dedicação, entendendo que Deus nos escolheu para esta obra, e temos então no contexto histórico a decadente situação moral, na religião do Império Romano, tá? Vamos ver quão densas trevas, na aula anterior, que eu falei sobre a história da igreja, você vai ver ali quão densas trevas foi, e o quanto que o Império Romano, sobre o ponto de vista civil e militar, tinha aí, oprimido todas as nações, criado, uma religião totalmente dominante entre tudo, para que pudesse dominar o mundo. Para formarmos uma ideia, do seu estado, observamos agora uma estatística que consegui no livro histórico da Igreja de Roma, na população, segundo Mosheim, ascendia, e os habitantes dividiam-se entre 10.000 senadores e governadores 60.000, estrangeiros 20.000, soldados e guarnições 320.600, cidadão 300.000 e mulheres 900, e escravos. Foram 3/5 de uma cidade que estava sujeita, a todo o horror da escravidão, a todo o horror da opressão romana. E Roma, ela se
ela se divertia com tudo isso. Como é que ela se divertia, né? O Coliseu responde às ruínas deste circo de horrores, né, que vão surgindo, e hoje é considerado uma das maravilhas do mundo, né? Podia dar assento aí a 87 mil pessoas que congregavam para, né, para assistirem às lutas, os gladiamentos, né, os mártires e tudo aquilo que acontecia. Os crentes eram postos no meio daquela bagunça toda e eram massacrados, humilhados e destruídos. Então temos um período missionário que custou vidas para que o evangelho chegasse até nós. Entenda que a obra missionária custou vidas para que nós pudéssemos ter o acesso à palavra de Deus. Vidas morreram por causa disso. O apóstolo Paulo e as suas missões. A primeira viagem do apóstolo Paulo. Barnabé e Saulo foram os primeiros missionários a sair de Antioquia. Calcula-se que empreenderam esta viagem, né, no ano 47, né, da nossa era. Os Atos dos Apóstolos, né, o livro de que com justiça é chamado um livro divinamente inspirado, que é um assunto das missões e é conhecido como também o livro dos Atos do Espírito Santo, tá? Porque houve uma movimentação ali. O apóstolo Paulo, né, de Antioquia, da ilha de Chipre, de onde eram natural Barnabé, e depois atravessaram para a Ásia Menor, né, visitaram a cidade de Pérgamo, Antioquia, Psídia, Icônica, Listra, Derbe, e foram regressando, né, e foram indo e subindo cada vez mais e pregando, né, e pregando o evangelho. Paulo teve a sua primeira viagem, teve a sua segunda viagem missionária, né, que foi feita no ano 53, a terceira viagem que foi feita no ano 53, visitando a Galáxia, a Frígia, a Troas, né, a caminho da Macedônia, né, e foi pregando o evangelho acima do mar do Egeu, né, e foi dominando ali, né, foi trazendo os costumes e o propósito da palavra de Deus. E os outros apóstolos missionários, a circunstância de ter sido Lucas um dos companheiros de Paulo, né, ele concorre então para que o livro dos Atos, né, se ocupe, né, quase exclusivamente a este apóstolo. Porém, não se pode pensar nisso, né, pensar com isso que os outros apóstolos negligenciaram a missão. De fato, não. Há de fato algumas datas que foram conservadas pelos historiadores antigos, né, que procedem aí, o que parece suficientemente sérias, dignas do nosso crédito. Eusébio, por exemplo, tá, é o primeiro historiador do cristianismo e de fato, tá, disse sobre influências celestiais a doutrina do Salvador, semelhante aos raios do sol que foi irradiando por todo o mundo, né, através do trabalho missionário, através do comportamento missionário. A igreja então passou a ser uma igreja missionária. A igreja que figurava o Novo Testamento, assim como todos aqueles daquela época, eram eminentemente missionários, né, todos convertidos, né, e compenetravam, né, a responsabilidade de tornar conhecido a verdade de Deus, de tornar conhecido o propósito e a palavra do Senhor. Houve um período, né, sombrio, infelizmente, né, porém este crescimento numérico surgiu uma lamentável decadência espiritual, né, que mundanizou as igrejas, começando a faltar-lhes o amor, a fé, virtudes pelas quais haviam triunfado, né, apareceram em seu lugar os ritmos, fórmulas, sacramentos, cerimônias sacerdotais e o paganismo. Graças a Deus, porém, muito houve que se conformaram, né, com um tal estado de coisas, e mantiveram-se sempre em franco protesto contra o espírito sacerdotal, lutando ora fora da massa, tal fora, né, dentro do cristianismo, nominais pela fé uma vez dada, né, aos santos de Deus. Houve então ali, né, algumas pessoas que se moveram contra, astros que brilharam nas sombras da noite prolongadas e lugares atingidos aí por heróis, né, da obra missionária. Patrício Irlanda nasceu na Escócia na primeira metade aí do século V, filho de um diácono da igreja, né, de uma aldeia, recebeu uma boa educação, tá, no tocante à salvação. Quando tinha 16 anos de idade, foi
feito escravo junto com os outros vizinhos, né, por alguns piratas escoceses, né, que o venderam, ou que os venderam, tá? Que os venderam aí a um chefe da Irlanda. O tempo que passava sozinho, dedicava-se abundantemente, né, em buscar a Deus, em meditações. Depois de tanto sofrimento, Patrício sentiu um grande desejo de voltar a pregar o Evangelho de Cristo a seus amigos em cativeiro, pois tanto amava os amigos que lá fizera o que viviam em miseráveis condições. Pregou ao ar livre, fundou inúmeras congregações, tirando a si muitas almas da idolatria, levando após Cristo, suas igrejas nunca tiveram nenhuma relação com Roma, e aí foi nascendo de novo, né? A reascendente chama do Evangelho. Colômbia nasceu na Irlanda, 521, e parece ter herdado o espírito de Patrício, vendo o seu país bem evangelizado, tomou a decisão aí de pregar o Evangelho, né? Ele foi para a Escócia, né, pregar a palavra de Deus. A obra se iniciou lá em 565, na Escócia, num lugar chamado Hébridas, né? Iam de casa em casa pregando o Evangelho. As igrejas fundadas por Colomba, né, também não tiveram nenhuma influência, né, com romanos, e a igreja ali foi sendo, né, estabelecida por todo esse trabalho na Grã-Bretanha, foi trazido aos pés da cruz. Depois desta reforma, entre os reformadores foram, né, irlandeses que deram um primeiro sinal aí da vida missionária, iniciando-se em 1642, estabeleceram escolas e seminários, né, ao haver 85 mil alunos, né, todos realizavam o mesmo trabalho em Java, e muitos, né, já fizeram entre os índios essas missões nas regiões polares, né? No século XVII, os dinamarqueses possuíam vários territórios norte-europeus, tentaram também levar o Evangelho. A Hans Egede é talvez o missionário mais notável daquela época. Ele nasceu lá na Noruega e desde a sua juventude desejava ardentemente visitar as regiões polares num navio, e conseguiu construir um grande sacrifício, né, na Groenlândia, acompanhado por sua família. É pouco provável que tenha havido um missionário que sofresse tanto em Ansrege, navegando em gelo naquela região para pregar. E vemos, né, como que se desenvolve a pregação do Evangelho, como que se desenvolve a entrega. E temos, né, a missão, né, em tranquear, né, com o concurso dos alemães. Os dinamarqueses tiveram aí uma missão muito importante em Tranquebar, né, na Índia, pelo começo aí do século XVIII. E o primeiro missionário nesse campo foi Ziengenberg, nascido em 1863 e órfão desde muito pequeno. A mãe enferma reuniu seus filhos na sua volta e disse-lhe: filhos meus, deixo-vos um tesouro. Surpreendidos os meninos perguntaram-lhe: aonde está o tesouro, mamãe? Irão encontrá-lo? Na Bíblia. Foi a resposta. Molhei com as minhas lágrimas cada uma dessas páginas, e o acontecimento foi uma bênção, né, para este homem e para muitos daqueles hindus, e a palavra de Deus foi de fato, né, ministrada e pregada de forma extraordinária, né? As missões entre os peles vermelhas, os puritanos que fugiram da intolerância, foram estabelecer-se nos barcos das terras virgens da América do Norte. Encontraram-se pela primeira vez com os pales vermelhos, ou com as peles vermelhas. Entre eles, os mais atingiu foi João Eliot, com justiça denominado o apóstolo dos índios. Nasceu, né, na Inglaterra em 1604, e com a idade de 17 anos sentiu profundamente no seu coração fazer a missão, e emigrou para a América junto aí com os outros puritanos, nomeado pastor de Boxbury, ao sul de Boston. Ocupou, né, o posto por mais de meio século, homem de fé
um homem de fé viva, zeloso, né, e comparável, né, com as obras e as causas de Deus. Em 1646, né, pregou o seu primeiro sermão aos Peles Vermelha, o primeiro que se ouvira neste idioma, acompanhado por alguns caciques, né, que extensas e perigosas viagens atravessaram bosques os quais os homens brancos nunca haviam colocado seus pés. A maioria dos colonos escarneciam deles, profetizando que sua obra não era o resultado. Porém, alguma apagou o fogo santo que ardia no coração. Em 1680, obteve o governo do território, o qual, né, a partir daí, houve a chama e o derramamento, né, do poder de Deus em questão a tudo o que estava, né, relacionado a esses homens. Quem são aqueles que, né, quem são aqueles que nos comissionaram? Bom, passemos a analisar um pouco agora, né, quem são aquelas pessoas que estão lá no campo missionário e que fizeram essa vocação e que trabalharam, entendendo então, tá, que estão na frente da batalha, tá? Nesta linha encontramos missionários que são enviados, né, trabalhando e implantando igrejas, né, cristãos nominais, né, cristãos que são escolhidos. Os números de missionários, né, ainda há uma necessidade desta missão, há uma necessidade, né, de se tornar, e essa é a próxima mensagem nossa, né, em que nós vamos estar falando sobre os missionários. Quem são esses missionários, né? Quais foram esses trabalhos árduos que eles fizeram no decorrer de toda aquela história para que pudéssemos, né, ter o acesso às Escrituras hoje. Que Deus possa lhe abençoar poderosamente em nome de Jesus.